Indo ao tema que nos traz aqui, e que me traz aqui em particular, que é falar de corrupção. Eu vou-lhes mostrar um slide, e devo dizer com alguma emoção, que é a primeira página do programa do Movimento das Forças Armadas, cuja parte operacional teve lugar, o seu início aqui, como é sabido. E porquê é que eu mostro este documento? Porque no programa do Movimento das Forças Armadas, a 25 de abril de 1974, que naturalmente apresentado aqui tem um certo simbolismo, apresentava-se como um dos maiores problemas do regime que provocava a mudança de regime, vejam só, o combate à corrupção. Em 25 de abril de 1974, quando este documento é apresentado, naturalmente não conseguem ler, nem é esse o objetivo, este programa, quem o quiser revisitar, e os mais novos, se o quiserem procurar na internet, verão que há objetivos do regime, objetivos para o regime de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Mas, além disso, havia medidas que tinham que ser tomadas imediatamente. A primeira, se recordarão os menos novos, era a constituição da Junta de Salvação Nacional, lembram-se disso. E depois, a 14ª medida de implementação imediata é, não conseguem ler, mas eu já sei de cor isto, o combate eficaz à corrupção. O combate eficaz à corrupção é um problema que preocupava os fundadores do nosso regime. Passado todo este tempo, passada uma geração sobre a Revolução, nós estamos hoje aqui, afinal, numa situação dramática. Para além de estarmos numa sala que não está paga, que é uma situação que revela muito da situação do país, estamos a fazer a análise deste programa e neste item, hoje tudo se avalia, como sabem, não é? Avaliam-se os professores, os alunos, as escolas, etc. Neste item, a Revolução, o regime, falhou completamente. Completamente. E estamos hoje, de facto, em crise. Porque, entre outras coisas, primeiro os capitães de Abril, depois quem tomou conta do regime, os constitucionalistas, etc., etc., não só não resolveram o problema de combater a corrupção, como organizaram o regime por forma a favorecer a corrupção. O regime que tinha que combater a corrupção, ao fim de uma geração, organizou-se como um regime que favorece a corrupção. Qual é a situação hoje em termos de corrupção em Portugal? O que pensam os portugueses? Estes dados que eu lhes vou mostrar agora a seguir têm 48 horas, portanto estão frescos. Os portugueses, 78%, numa análise da opinião pública portuguesa, isto é um estudo que foi feito internacionalmente, são 114 mil entrevistas, portanto é um mega estudo, promovido pela Transparency International. 78% dos portugueses dizem que a corrupção aumentou muito nos últimos 2 anos. Penso que não será surpresa este tipo de resultado. Mas o que é mais dramático é que 75% dos mesmos portugueses acha que o regime não está a combater, muito pelo contrário, está a favorecer a corrupção. Eu partilho desta opinião, julgo que aqui alguns na sala partilharão também, se não a maioria, mas, enfim, isto é o que a opinião pública portuguesa pensa sobre a corrupção. Mas agora vamos ver, em termos de organismos internacionais que analisam estas matérias, como é que nós estamos. Todos os anos é publicado, não se assustem com isto tudo, é só para explicar, todos os anos é publicado um indicador de corrupção pela Transparency International, que tem sede em Berlim, é uma fundação que congrega organizações em todo o mundo, e publica um índice relativo à corrupção em cada país, que é feito a partir destes índices que estão ali. Portanto, é um índice composto que resulta da agregação de vários índices. Índices que analisam a corrupção de quem? A opinião pública portuguesa? Não, nada disso. O Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial, enfim, um conjunto de organizações deste tipo, que depois produzem um indicador e que dá origem a estes resultados que lhes vou mostrar. Este é o mapa da corrupção no mundo em dezembro de 2012, com dados que dizem respeito a 2012. Portanto, é uma preocupação da Transparency International publicar estes dados em 2012, já com indicadores que dizem respeito ao próprio ano. Bom, e já agora só por uma questão metodológica, estes indicadores não mudam num ou 2 anos, isto só muda ao fim de 5 ou 10 anos. Por isso, eu estar a mostrar os dados de 2012 ou 2011 seriam praticamente iguais. Como podem observar, os países mais amarelos serão os mais transparentes e os que estão mais a vermelho e a castanho são os mais corruptos. Não, penso que isso não terá novidade. Só para terem uma ideia, quem é que está no topo da tabela? A Noruega, a Nova Zelândia, a Austrália, a Dinamarca e no fundo está a Somália, o Afeganistão. Bom, isso também não é novidade para ninguém.
e ainda por cima hoje não vamos aqui falar sobre isso, vamos falar sobre Portugal. Qual é a posição de Portugal nesta matéria? Portugal, em dezembro de 2012, ocupava no ranking das nações, no cenário das nações, o 33º lugar. O 33º lugar, em 176 nações avaliadas, tem como boa notícia que estamos melhor que Angola, estamos melhor que o Afeganistão, melhor que a Somália, e esta é a única boa notícia que eu trago hoje. Em termos europeus, que é o nosso espaço civilizacional, temos atrás de Portugal apenas a Grécia e a Itália. A Grécia, que tem a administração completamente desestruturada, não sei se alguém foi recentemente à Grécia, mas a Grécia hoje é um país deprimente. Em Atenas, 1 em cada 2 lojas estão fechadas, portanto o país está realmente deprimente, e no entanto grande parte das maiores fortunas do mundo continuam a estar lá, mas enfim, isso é outra conversa. Portanto, Grécia, com a administração completamente desestruturada, e Itália, que tem ainda hoje um grande peso das redes mafiosas sob a administração pública. Portanto, em termos europeus, atrás de nós temos a Itália com a incidência da máfia e a Grécia completamente desestruturada. É este o cenário em que nós estamos. É este o cenário em que nós estamos. Mas se formos ver o que aconteceu nos últimos anos, vejam bem, não sei se conseguem ver a segunda coluna, a ler, mas é assim, em 2000, Portugal ocupava o 23º lugar no ranking. Em 2012, como lhes disse, está em 33º. Portanto, numa década, Portugal perdeu cerca de 10 lugares nos rankings da transparência no mundo. E a mais triste notícia é que nenhum país no mundo desceu tanto em termos de transparência como Portugal. Nem em África, América Latina, Ásia, ninguém degradou tanto a sua posição como Portugal. Perdemos 10 lugares no ranking da transparência. É por isso que eu, quando ouço, ainda ouvi hoje, ontem aliás, o Presidente da República preocupado com a credibilidade do país, com a seriedade das instituições. Se querem credibilidade, tratem disto, se faz favor. Porque ser credível não é pagar os juros, os horários, na data certa, ao banco X ou ao banco Y. Ser credível é ser sério. E, portanto, se querem que Portugal, no concerto das nações, faça boa figura, por favor, comecem a tratar deste problema. E o que é facto, e voltando ao movimento das Forças Armadas, é que, ao fim de uma geração, nós temos as piores performances em termos de degradação de transparência. E na Europa temos atrás de nós os italianos e os gregos. Se isto é um país credível, um Estado sério, por favor. Portanto, recuperar a credibilidade é isto. E, lamentavelmente, ninguém põe estas questões aos políticos. E reparem que os portugueses acham que a corrupção está a piorar. Mas, formalmente, o Estado português também. Porque, formalmente, ninguém fala disso, o Estado português assinou a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, assinou a Convenção da OCDE contra a corrupção, assinou a Convenção da GRECO, que é o Grupo de Estados Europeus contra a Corrupção, que foi assinada pelo governo português. E depois, na prática, não fazem nada do que se comprometem nessas convenções. Bom, e como é que nós chegamos aqui? Esta é a questão. Quais são as formas que reveste a corrupção que nos trouxe até aqui? São, desde logo, corrupção que nos trouxe à crise, e aqui faço um pequeno parênteses, para dizer, no fundo, ao que vem e qual é a conclusão. Normalmente a conclusão é no fim, mas eu, se me permitem, digo já. A ideia que andam por aí a proclamar de que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades e que não há alternativa a esta austeridade são duas ideias, são as maiores mentiras que há na sociedade portuguesa. As maiores mentiras que há na sociedade portuguesa. Primeiro, nem nós andamos a gastar acima das suas possibilidades, das nossas possibilidades, como tentarei mostrar na minha intervenção, nem sequer esta austeridade nos leva a lado nenhum, como tentarei também explicar. Quais são os mecanismos de austeridade, de corrupção em Portugal? O primeiro dos mecanismos de corrupção é o Orçamento de Estado. Está aqui esta pena, hoje o Orçamento de Estado é apresentado por uma pena, antigamente eram muitas pastas, até há quem diga que antigamente com aquelas pastas todas o orçamento era fraudulento, agora já é fraude rápido porque é mais informático. O Orçamento de Estado é a principal razão, portanto é a principal fonte de corrupção, e tentei explicar as razões que nos trouxeram à situação em que nos encontramos.